Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e eu hoje trago aqui o meu testemunho sobre reeducação alimentar e exercício físico. Portanto, o ano passado umas meninas perguntaram-me como é que tudo isto estava a correr, se eu podia falar sobre o assunto e eu tinha dito que quando fizesse um ano que eu estivesse a ser acompanhada em nutrição, que eu então viria aqui e diria tudo que correu bem, que correu mal, que eu quero melhorar, que eu quero manter, portanto, daria aqui o panorama geral. E então agora, em janeiro, portanto nós estamos em janeiro, já se passaram 2 semanas desde o início do ano, que é incrível, nem demos conta disso, mas já estamos aqui a meio de janeiro e fez então agora no início de janeiro um ano que eu estou a ser acompanhada pela doutora Ana Teresa Oliveira. Portanto, para quem não acompanhou nada disto e caiu aqui de paraquedas, eu comecei o ano passado em janeiro a ser acompanhada por uma profissional de saúde na parte de reeducação alimentar. Eu achei que era o melhor. Eu tinha começado antes, mais ou menos em novembro, setembro, já não me recordo. Tinha começado por mim própria a fazer o que eu achava que era a minha reeducação alimentar, mas a verdade é que quando nós vamos por aquilo que nós achamos ou aquilo que os nossos amigos dizem que é o melhor para nós, nem sempre é o mais correto, porque as coisas devem ser individuais, personalizadas e, portanto, eu em janeiro decidi que o melhor era começar com alguém que seja profissional da área, que conheça as coisas melhores do que eu, que me avalie, que veja o que é individualmente melhor para mim e foi isso que eu fiz. Portanto, eu dirigi-me ao Hospital Senhor de Bonfim, pedi uma consulta de nutrição e calhou-me a doutora Ana Teresa Oliveira. Para mim, e na altura eu falei, foi muito importante a primeira consulta, a forma como eu fui recebida. Eu senti-me muito bem acolhida na consulta e posso dizer desde já que todas as consultas são de igual forma, porque eu senti algo humanizado. Portanto, eu tinha tido experiências anteriores, como na Naturals, e acho que também poucas mais, não acho que passou um bocadinho por aí, em que nós chegámos lá e aquilo não é personalizado. Aquilo, ok, vocês pesam-se, mas come maçã, come pera, não comes mais nada, comes sopa e arroz e não sei o quê, e acabou. E se eu não gostar de maçã nem gostar de pera, temos pena, mas é isto que tens de comer. E eu não gostei muito de sentir esse distanciamento, de sentir que eu sou mais um. Aqui na questão com a doutora Ana Teresa eu senti que todo o processo é humanizado, é, como eu vos disse, individualizado e, portanto, sentamos, conversamos, acaba por ser até um pouco terapêutico, porque nós deitamos muita coisa cá para fora, porque muitas vezes a comida e a compulsão alimentar tem muito a ver com a parte emocional e com a parte psicológica e, portanto, nós deitando muita coisa cá para fora, acabamos por descobrir muita coisa de nós e, portanto, nessa consulta eu falei, eu pesei-me, mediu-me, portanto tudo isso foi feito, conversei um bocadinho sobre aquilo que têm sido as minhas dificuldades ao longo dos anos em relação ao meu peso, onde é que eu sinto que eu falho, ela faz-nos refletir do género, mas onde é que acha que falha? E porquê? E nós vamos assim desenrolando as coisas vão saindo e vamos percebendo e depois então em conjunto ela vai-me perguntando e se fosse isto para o pequeno almoço, era algo que gostava ou não? O que é que comeria? Gosta de comer isto? Gosta de comer aquilo? E nós vamos fazendo um menu em conjunto, mas sempre de acordo com aquilo que devem ser as minhas quantidades, com base na minha rotina, no meu peso, no meu dia-a-dia. E eu gostei muito da primeira consulta, fez-me voltar e fez-me voltar até hoje. Portanto, inicialmente as consultas começaram de forma mensal, depois passaram para bimensal, para 2 em 2 meses, peço desculpa, e acabou por correr muito bem. Acho que realmente é o tempo certo, é o tempo de eu colocar um plano em prática e ver se resulta ou não. Quando vou nas consultas seguintes eu volto-me a pesar, volto-me a medir em vários sítios, aqui na parte abdominal, nos braços, nas pernas e vemos então se tem resultado ou não. Conversamos sempre novamente a perceber o que é que eu falhei, o que é que eu tenho que manter e normalmente aquilo que eu tenho sempre a melhorar são 2 coisas. Exercício físico e água. Eu bebo muita pouca água e foi algo que eu não consegui melhorar em 2022. Gostava muito de conseguir melhorar, mas eu sei que é um problema meu e vamos ter sempre esse problema. Mas pronto, água é algo que eu tenho a melhorar, porque principalmente no inverno tenho muita dificuldade em beber em grandes quantidades e nem era preciso muito, mas a verdade é que eu posso vos dizer que eu hoje bebi uns 400 mililitros. Está aqui. Eu hoje estive a fazer exercício físico, e já vamos à parte do exercício físico, estive a fazer exercício físico das 7 da manhã às 8, 1 hora, com a Solange, e eu bebi isto de água e foi o que eu bebi o dia todo. Isto tem 600 ml. E eu bebi este bocadinho, portanto, que sejam 400. Foi o que eu bebi o dia todo. Portanto, é uma dificuldade. Exercício físico
também é uma dificuldade, apesar de, como eu vos disse, já vou falar sobre o assunto. E o foco, porque eu vou comendo bem, mas há sempre um dia que eu escorrego e depois vou comendo outra vez bem e depois já me escorrego assim, mas já é uma grande escorregadela e depois já ando outra vez bem, portanto, eu sei que o equilíbrio é a chave de tudo, há vezes que eu consigo manter o equilíbrio e há vezes que eu não consigo. Mas eu sou honesta com isso e acho que isso é importante, nós chegarmos às consultas e sermos honestos. E portanto, o que é que eu melhoraria? Mais foco, mais água, mais exercício físico, apesar de que neste momento estamos no inverno e para mim é impensável eu sair durante os dias frios ou a chover para ir caminhar, para mim é impensável. Mas no início do ano também, não tão no início, mas ali mais ou menos no segundo trimestre, no final do primeiro e início do segundo, a pedido da minha nutricionista, foi ela até que me recomendou a Solange, e eu comecei então a fazer exercício físico. Entrei em contacto com a Solange, disse-lhe que tinha muito interesse em fazer exercício físico, perguntei-lhe valores, ela deu-me os valores que tinha, perguntou-me aquilo, porque tinha para uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, e eu disse-lhe que para mim uma já era mais do que suficiente, no sentido em que aquilo que psicologicamente eu consigo fazer, já nem digo fisicamente, mas para mim é a parte psicológica, para mim uma vez está perfeito. E depois marcámos então uma primeira aula em que nos focámos também a conversar um bocadinho, perceber alguns problemas de saúde que eu tinha, pronto, tentar entender, porque realmente os treinos também têm que ser personalizados com o meu corpo, o meu peso e problemas de saúde que eu possa ter. Portanto, tudo isso foi conversado e começámos então semanalmente a fazer exercício físico, uma vez por semana, 1 hora por dia. Posso-vos dizer que durante todo este tempo, portanto, estamos a falar mais ou menos há 10 meses que eu estou a fazer exercício com a Solange, eu não falhei semana nenhuma. Já tinha comentado isto aqui anteriormente, houve sim uma semana que, por razões pessoais dela, ela não conseguiu me dar a aula, mas na semana seguinte eu fiz 2 vezes, e também depois houve uma vez que eu pessoalmente não consegui fazer e marcámos também na semana seguinte 2 vezes. Portanto, as vezes ficaram feitas, portanto, se houve 52 semanas no ano, as 52 foram feitas, mas às vezes eram 2 numa semana e outra nenhuma. Mas, portanto, foi sempre tudo respeitado, fiz o exercício, se algo que me custa porque é um exercício intenso, não é daqueles brandinhos de género, tu não tens muita resistência, portanto vamos facilitar aqui a coisa. A Solange não me facilita em nada, realmente tem bastante atenção àquilo que são os meus problemas de saúde, mas até agora eu tenho-me sentido muito, mas muito bem com o exercício físico, portanto, só houve uma semana em que eu estava com algumas dores nas costas e aí abrandámos um bocadinho o exercício que tivesse em contacto com as costas, mas de resto a Solange não me poupa em nada, são treinos intensivos e eu acabo aquela hora completamente estafada. Ao ponto de, sempre que eu tenho aula com a Solange, eu no dia anterior não durmo. Portanto, à noite, eu tenho que acordar às 6h30 para ter aula com ela. É uma noite que eu tenho muita dificuldade em dormir porque começo a pensar primeiro que vou-me atrasar, como é óbvio, e apesar de ser em casa, porque as aulas são através do telemóvel, ela liga-me e nós fazemos através de videochamada, funciona muito bem, eu sinto como se ela estivesse mesmo ali ao meu lado. E então eu tenho sempre aquele receio de que se calhar não vou adormecer, ou seja, o que for, e depois também porque já começo a pensar, vai-me custar, especialmente aquela parte inicial de cardio é algo que me custa muito, e depois, como eu estou muito cansada, os exercícios seguintes, tanto seja pernas, braços, o que for, já é algo que me custa muito, mas tem sido também muito positivo, eu tenho-me sentido muito bem, mesmo muito bem. Eu antes do exercício com a Solange eu tinha muitas dores no corpo e a verdade é que elas desapareceram por completo. Eu antigamente tinha dores no fundo das costas, tinha dores no pé, tinha aqui dores no ombro, tinha no joelho, quase tudo do lado esquerdo, e neste momento eu não tenho nada. Sabem o que é nada? Nada. Sinto-me realmente muito bem. No início da aula eu sinto que não estou preparada para aquilo e depois no final da aula sinto-me muito contente por não ter desistido e por estar presente. Tinha também já comentado aqui anteriormente que o facto de ser uma aula particular em que a minha presença é obrigatória, não é? Faz com que eu não falhe, portanto eu não quero falhar com a Solange e eu nunca falho às minhas aulas. Se fosse uma aula partilhada com outras pessoas, mesmo que fosse online ou presencial, honestamente eu acho que já tinha
faltado algumas vezes, porque a vontade de ficar na cama é grande, e se eu sentisse que ela não estava só a depender de mim e da minha presença, eu se calhar não tinha aparecido. Inicialmente eu estava a fazer também hidroginástica o ano passado, deixei de o fazer porque não estava a conseguir já conjugar as coisas. O meu horário também mudou, como vocês sabem, e portanto não estava a ser compatível, e portanto neste momento é isso que eu estou a fazer. No verão, quando o verão iniciar, ou quando a primavera iniciar, eu quero muito voltar às caminhadas, e porque tenho os fins de semana livre, acabo por ter as noites um bocadinho mais alongadas, não é, por causa de ficar de dia até mais tarde, portanto no final do jantar dá sempre para dar uma caminhada, e quero muito aproveitar então para isso. Em relação então aqui a resultados, eu dentro deste ano de nutrição eu perdi 4 quilos. Para mim foi muito importante esta perda, sinto-me muito bem com o peso que tenho neste momento, apesar de estar longe daquilo que seria o ideal para mim, mas realmente foram 4 quilos muito importantes. Eu iniciei o ano passado com 72 quilos, neste momento estou com 68, ainda tenho bastante a perder, mas para mim foi um ano positivo, até porque visualmente eu sinto como se tivesse menos ainda. Porquê? Porque eu, além de ter perdido eu perdi 4 quilos, mas a verdade é que eu ganhei muita massa magra e perdi alguma massa gorda. Portanto, eu visualmente sinto que perdi ainda mais do que os 4 quilos que me aparecem na balança. E a minha nutricionista diz que para eu não ligar tanto ao peso, para ligar realmente aos resultados, porque quando subo acima da balança, além do peso aparecem outras coisas, como a tal questão da massa gorda, massa magra, a retenção de água, tudo isso, e ela diz que é para isso que nós temos que olhar e não tanto para o peso em si. Houve, por exemplo, semanas que às vezes ganhei 1 kg, mas depois na balança, a balança dizia-me que apesar de ter ganho 1 kg, eu tinha melhores resultados do que na semana anterior, que tinha menos 1 kg. Portanto, estou muito contente. Confesso que não sou daquele género de alunas completamente fanáticas por isto, no sentido em que sigo isto à risca e só vejo isto. Não. Vou pecar, vou comer as minhas batatinhas fritas quando me apetece, vou comer o meu chocolatinho quando me apetece, e depois na semana seguinte já corre tudo à risca. Mas acho que é isso, acho que nós também é assim, eu tenho que viver, não é? E tenho que me sentir bem, e sentir bem significa ter saúde, e também significa eu poder aproveitar algumas coisinhas da vida que são muito saborosas. Eu sou muito gulosa e portanto eu tento ter saúde e tento poder comer algumas coisinhas menos saudáveis, portanto vou fazendo aqui isto. É uma gestão um bocadinho complicada, mas tem resultado. Portanto, era isto que eu vos queria dizer. Queria dizer que, para vocês que estão aí desse lado e querem começar aqui uma fase de reeducação alimentar, de bons hábitos alimentares, força, portanto muita força, porque vão precisar, mas força, energias positivas. E deste lado o caminho é realmente continuar então nesta jornada de boa alimentação e bom exercício físico. É isso. Pronto, se vocês tiverem mais alguma questão de alguma coisa que eu não tenha falado aqui, coloquem aí na parte dos comentários que eu vou respondendo, porque às vezes há aqui coisas que me passam. De qualquer forma, como é óbvio, como eu vos disse, isto é tão personalizado e é tão individualizado que a minha experiência, aquilo que eu como, às vezes há pessoas que me dizem mas diga-me o que é que come para eu também seguir. Não façam isso, porque aquilo que eu tenho que comer pode ser completamente o oposto daquilo que vocês têm que comer, tanto em quantidades como em tipo de alimento. Portanto, vocês devem fazê-lo por vocês, devem procurar uma ajuda para vocês, consoante a pessoa que vocês são, com aquilo que vocês comem, o peso que têm e a rotina que vocês têm. Portanto, peçam ajuda, procurem ajuda, que era isto que eu queria dizer, e portanto é isso. Dúvidas que tenham, deixem então aqui em baixo que eu respondo. Agora, que já passou essa parte de passar feedbacks, eu tenho a minha cozinha completamente destruída, e eu vou-vos dizer porquê. Eu fiz o jantar, preparei um bolo e, entretanto, olhei para as horas, eram 11 da noite e eu tinha que ir descansar. Portanto, o que acontece? Temos uma cozinha completamente destruída, coisas por todo lado, coisas para deitar ao lixo, coisas para lavar, e eu acho que não tenho que passar por isso sozinha. Portanto, vocês vão ficar aí comigo a arrumar a cozinha. Eu vou pôr isso em modo rápido, que é para vocês não estarem aí 1 hora e tal comigo na cozinha, mas é isso. Portanto, bora lá arrumar a cozinha.
E a louça ficou lavada, ficou tudo organizado. Tínhamos realmente aqui bastante louça para lavar, mas não lavávamos desde ontem do pequeno almoço, portanto acumulou aqui muita coisa. Pequeno almoço, jantar, o bolo, hoje o pequeno almoço, depois tinha aqui tupperwares porque nós ontem utilizámos coisas para o jantar, utilizámos coisas para levarmos hoje para o almoço, portanto limpámos aqui muita coisa que estava pendente para terminar e o bolo realmente suja bastante louça. Portanto, está feito. Eu sei que muita gente muitas vezes comenta aqui nos meus vídeos que porque é que eu não tenho uma máquina de lavar louça e que eu devia apostar, e realmente é esse o futuro. Neste momento não vai acontecer. Nós queremos dar aqui uma volta a esta cozinha e colocar uma cozinha toda nova. É algo que vai acontecer só daqui a alguns anos, porque ainda estamos a poupar para isso. Portanto, quando acontecer, vamos então colocar uma máquina de lavar louça para ver se ajuda. Porque apesar de sermos apenas dois, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de fazer pratos novos, gosto muito de comer, então acaba sempre por gastar bastante louça. E é isso. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado aqui desta partilha, tanto da parte do feedback da reeducação alimentar e do exercício, como aqui desta limpeza. Pelo menos eu não me senti sozinha a limpar, e estes vídeos ajudam-me sempre a motivar, porque senão só de pensar que tenho isto tudo para fazer eu desmotivo. Pensar que tenho que gravar para vocês ajuda. Portanto, espero que vocês tenham gostado então de estar este bocadinho aqui comigo, e já sabem, se gostam deste género de conteúdo, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não se encontram subscritos, deixem aqui na parte dos comentários tudo que vocês queiram comentar. E vemo-nos então no próximo vídeo, tá bem? Um beijinho muito grande e tchau!